vocês? Então hoje nós estamos caminhando para mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis físicas industriais e contemplamos ainda aí o estudo da variável de temperatura. Nas aulas anteriores já foram passados para vocês aí alguns conceitos básicos, por exemplo, a diferença entre temperatura e calor. Foi mostrado também já alguns instrumentos de medidas, como os termômetros, seja ali os termômetros de vidro, termômetro em bulbo metálico, termômetros a gás, termômetros de dilatação. E todos esses eram instrumentos de funcionamentos mecânicos, certo? O princípio de funcionamento era mecânico. E hoje, como eu expliquei para vocês anteriormente, nós iríamos dar início aos instrumentos elétricos, que é o que realmente mais importam para nós. Então hoje aí nós vamos falar sobre os termômetros de resistências, conhecidos aí também como termorresistor, certo? Ou o nome que vocês vão encontrar bastante aí nas conversas com outros técnicos, nas indústrias, os RTD. É um dos instrumentos de medição de temperatura mais utilizados no meio industrial, certo? Então, o que é o termorresistor? Ele vai ser um sensor que vai utilizar da variação de resistência elétrica. Gravem esse aqui na memória de vocês. Ele vai usar a variação da resistência elétrica de um condutor em função da sua temperatura. Assim como eu tinha sensores de pressão que variava a pressão de acordo com a resistência, tinha sensores de nível que variava a resistência de acordo com o nível, eu também tenho sensores de temperatura que varia a sua resistência de acordo com a temperatura. E é o que mais faz sentido, uma vez que quando um condutor aquece, ele tem a sua capacidade de transmissão de energia alterada, ok? Então, os materiais mais utilizados aí nesse tipo de termorresistor, nos RTDs, para fabricação, vão ser a platina, é o mais utilizado, cobre ou níquel. Dentre desses três, o mais utilizado é a platina. E são materiais que vão apresentar algumas características. E dentre elas vai ser a alta resistividade, ou seja, permite uma melhor sensibilidade do sensor. Tem um alto coeficiente de variação de resistência com a temperatura, então eu consigo alcançar vários níveis de temperatura em função da resistência. E tem a rigidez e a ductilidade para ser transformados em fios finos, ok? Então eu tenho sensores mais robustos. O termorresistor mais utilizado aí, que vocês vão encontrar bastante, o pessoal que já trabalhou com elétrica alguma outra vez aí, já trabalhou com sensores, já até pode ter ouvido esse nome, é o PT100. Ele vai ser aí um termorresistor de platina, que ele tem a peculiaridade que a 0 graus Celsius, lembrando novamente que a escala que nós vamos trabalhar é a de graus Celsius, então a 100 graus Celsius ele vai ter uma resistência de 100 ohms. Então eu tenho aqui o textinho para vocês aqui, ó, só evidenciando que a 100 graus, ou a 0 graus, ele vai ter uma resistência de 100 ohms. Ele é um termorresistor de platina, como eu já citei anteriormente, e ele tem uma faixa de utilização muito grande, que vai desde de 0 graus a 650 graus. Aqui eu tenho a construção dele, para vocês terem uma ideia de como que ele funciona. Então eu tenho o sensor, ou o bulbo, onde ele vai ficar coletando as informações. Nós temos os fios de prata, ou cobre, como eu citei anteriormente, vai depender muito. Eu tenho um pó para fazer o isolamento entre essas partes. Eu tenho o isolador entre os cabos de ligação e toda a parte do sensor. E esse aqui nós temos um sensor padrão de 3 fios. É o mais utilizado aí na indústria. Então vamos olhar aqui o passo a passo de como que o PT100 é instalado. Então nós temos o circuito básico aqui. Então, eu tenho um resistor de medição, é onde ele vai ficar fazendo a ligação. Eu tenho um bloco de ligação, normalmente são utilizados os bornes. Tenho os ajustes, ou seja, são os condutores. Eu tenho uma resistência na qual eu posso fazer um ajuste, ou seja, um equilíbrio
ou seja, fazer a calibração do sensor, e nós temos a fonte de controle do mesmo. Olhando aí para o dispositivo de medição, por dentro eu tenho aqui uma vista mais detalhada, onde eu tenho o resistor novamente de medição, temos os condutores, temos o tubo de proteção em volta dele, temos a barra de isolamento, temos uma flange de fixação, que é onde vai ficar o cabeçote, temos o soquete e o bloco de ligação aí dos bornes. Então aqui eu tenho ele de forma montada. Novamente eu tenho todas aquelas partes. Vocês podem ver aqui que eu tenho um cabeçote de ligação, que é o PT100 em si. Esse instrumento, inclusive, o Senai tem ele aqui disposto para as aulas práticas. Quando vocês forem trabalhar com CLP, possivelmente eu quero levar até vocês aí para vocês trabalharem com o PT100 para fazer a medição de temperatura em um dado reservatório. Então, como que é feito aí, como que funciona o circuito? Isso aqui é somente para vocês terem noção de como funciona internamente. O funcionamento entre 3 ou 4 fios aí, vocês vão se dar em outro vídeo que eu vou gravar para vocês. Então, o circuito de medição utilizado é um circuito do tipo conhecido aí como ponte de Redstone, e o método de ligação mais utilizado que eu citei anteriormente é o de 3 ou 4 fios, pois estes vão nos dar a possibilidade de balancear o erro introduzido pela resistência dos condutores. Vocês concordam comigo que quanto maior um condutor, ou seja, quanto maior eu utilizar os condutores entre o sensor e o CLP, onde vai fazer a leitura desse sensor, maior eu vou ter uma resistência, porque eu tenho um cabo implicando em uma resistência ali. Então, sensores de 3 ou 4 fios são utilizados aí para poder retirar esse erro de medição nos sensores. Então, aqui nós temos as termoresistências, como eu citei para vocês, são ligadas do tipo numa ponte de Redstone. Sendo o circuito, ele vai se encontrar balanceado, coloquem-se aqui também na cabeça de vocês, quando é respeitado uma relação. Que relação é essa? Ou seja, R2 vezes R4 ela tem que ser igual a R3 vezes R1. Se essa relação for igual, os potenciais nos pontos A e B eles vão ser idênticos. O que eu quero citar para vocês aqui? Se R2 vezes R4 for igual a R3 vezes R4, não vai haver a circulação de corrente, certo? Porém, se eu tiver uma diferença entre essa equação, se ela for desbalanceada, eu vou ter um desequilíbrio, ou seja, uma parte que das minhas resistências vão estar em desequilíbrio, ou seja, a corrente tende a passar pela parte que estiver mais fácil, ou seja, quanto menor a resistência, a corrente é maior, e com isso eu vou ter um desequilíbrio de potencial. Eu não estou no mesmo potencial, vou ter uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, e nisso vai resultar aí no aparecimento de corrente aí entre os pontos A e B. Então é dessa maneira aí que os PT100 funcionam utilizando a ponte de Redstone. Eu peço para vocês aí que assistam os outros vídeos que estão para ser lançados para ter um entendimento a mais sobre os sensores de 2, 3 ou 4 fios. Fiquem com Deus e até a nossa próxima.